Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Vamos iniciar a gravação de mais um podcast da Triotécnica. Hoje estamos com a participação aqui especial da Leile, que vai compor nossa mesa. Estamos com a participação do Josmar. Eu sou o Marco Sanches, sou especialista em finanças e sócio da Triotécnica. Hoje nós vamos abordar um tema aí voltado aí para os médicos, né, especificamente, né? E na linguagem de vocês, vamos falar de diagnóstico, prognóstico, né? Do ponto de vista da contabilidade, tributário. Então é um tema que a gente vai começar, Josmar vai começar a discorrer sobre esse tema. Vamos fazer assim, algumas perguntas, algumas respostas, que talvez vai ser a resposta para a sua dúvida. Então, com a palavra, Josmar, para se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, já sou uma figura velha e carimbada aqui, né? Mais velha que carimbada. E vamos então falar sobre médico. Médico tem uma jornada interessante. É uma classe que estuda muito, tem um trabalho muito... um longo período de estudo, depois, às vezes, especialização. E a dúvida é, como muitas profissões no Brasil, não é treinado a falar sobre finanças, não é educado a falar sobre tributo, contabilidade, às vezes mistura-se tudo. E a gente vai justamente falar do começo, se é melhor pessoa física, pessoa jurídica, se eu posso abrir uma clínica, se eu posso trabalhar para terceiros, qual a melhor forma que eu trabalho para terceiros, se eu posso já ter um benefício fiscal, que existe benefício fiscal escondido entre algumas atividades médicas, exceto consultas, a gente pode falar sobre isso. Inclusive, se você trabalhar em outro lugar também, lugar de terceiro, local de terceiro, esse benefício pode ser estendido a essa profissão, a essa atividade médica que você está exercendo ali. Então, é mais nesse sentido. Comecei como médico, saí da faculdade... Isso. Podem começar as perguntas. Essa era a pergunta que não quer calar, né? Acabei de me formar. Sou médico formado, vou começar a trabalhar. Isso aí, né? Não sei nem para onde que eu só sei pegar nos instrumentos ali, né? E da teoria. Para eu começar a montar uma empresa, o que você aconselha? Qual que é o primeiro passo? Preciso constituir uma empresa. Por onde que eu começo? Se eu começo na pessoa física, se eu monto uma empresa, se o meu regime é simples nacional, se é lucro presumido. Como que eu começo essa história? Então, começa pelo básico, um diagnóstico. Onde que eu tô? Qual é a minha situação que eu estou vivendo? Fala onde que eu tô, onde que eu vou. Eu sempre vou falar desse jeito, porque isso fica interessante. Então, normalmente o médico, às vezes, ele nem começa como uma profissão, uma atividade sozinho. Normalmente ele vai ser um plantonista ou vai trabalhar em algum hospital, justamente para fazer aquela parte da experiência, né? Tem a residência, que às vezes é remunerada, e às vezes já tem o trabalho, às vezes, para alguém, ou como um médico autônomo num hospital. Então, aí vai fazer a avaliação. O que esse médico vai fazer? Qual é a atividade dele? Isso já implica numa decisão em que eu abro uma empresa ou não. Sim. Normalmente, a depender do resumo, do ganho do médico mensal, você faz uma análise. Faz uma anamnese ali. Ele ganha 15 mil por mês, atividade, por exemplo, é só consulta. Sim. Talvez não seja interessante... Um lucro presumido. Um lucro presumido. Porque existe várias formas de você fazer isso. Então, vamos imaginar que ele é o plantonista que faz a consulta clínico geral, normal. Normalmente o clínico geral, ele também faz cirurgia de estômago, algumas coisas mais comuns, não é tão especializado, mas ele não tem uma especialidade, o clínico geral, mas faz ali algum tipo de cirurgia. Essa cirurgia, por exemplo, aí você tem que perguntar, doutor, qual vai ser a sua média de renda em relação ao trabalho? Imagina que ele vai começar no hospital, sem a clínica médica própria. A gente pode abrir a segunda pergunta sobre isso. Doutor, eu vou trabalhar e vou receber metade como cirurgia. De repente, ali ele já tem alguma experiência, cirurgia gastro, como o clínico faz. No Simples Nacional, por exemplo, você tem que fazer a conta, talvez não seja interessante, porque ele vai pagar menos imposto sendo lucro presumido. Nessa questão de você entender
principalmente qual que é o faturamento de um médico inicial, cabe muito uma questão seguinte: a depender do que ele for a remuneração dele, se a gente for enquadrar ele dentro, principalmente dentro do Simples Nacional, existe os anexos dentro do Simples Nacional. Geralmente se enquadra no anexo 5, mas a tributação, nesse caso, ela já parte ali em torno de 16%, mais ou menos. Agora, se for possível, dentro dessa remuneração dele, for possível enquadrar ele com um Prolabore que seja equivalente a uns 28% do faturamento... Ou seja, pouco mais de R$7.000 perto. Né? Já é possível fazer um enquadramento diferente. Enquadramento para um anexo 3, que inicialmente já começa no início com 6%. Então, aqui já tem uma diferença de 10% praticamente, que seria já, assim, um pequeno planejamento tributário logo no início da carreira desse médico, entende? Quando o médico começa a trabalhar e ele opta por uma pessoa jurídica, a gente faz o diagnóstico. Olha, você tem esse cenário. Qual que é o prognóstico? Se você for aumentar a sua renda muito tempo ou brevemente, a gente já tem que ter essa equiparação. Porque, por exemplo, nós sabemos que uma remuneração entre 15 até mais ou menos 23, 25 mil reais no limite, ela fica razoável dentro do Simples Nacional. Fazendo na forma da lei, dando placebo tributário, não dá para funcionar, tem que fazer a coisa certa. Se você usar uma mascaração do planejamento, pode ficar ruim para o médico. Ele pode ter... Mas, nesse caso, ele vai realmente ter essa possibilidade. A depender da remuneração média anual, até uns 250 mil, 300 mil reais, compensa ele ser do Simples Nacional. E tem que olhar a outra questão. Qual é a atividade que eu vou exercer? Então, você vai ter vários elementos para você considerar. Tem uma regulamentação da Anvisa no anexo, na resolução 50, que de repente vai falar assim, melhor lucro presumido, porque o lucro presumido vai te colocar logo de cara em 11%, mais ou menos. Mas isso é em todo... Ele pode ser um prestador de serviço, ele pode ter uma franquia, ele pode ter a clínica e ele pode trabalhar de registro no hospital. Isso entra tudo. Por isso que tem que fazer o diagnóstico para ver em qual ele se enquadra? Sim, é exatamente isso. Você tem que entender quais são as atividades e a forma como ele está trabalhando. Tem médico, por exemplo, que inicia a carreira como sócio participante em sociedade de conta de participação. É um nome meio complexo. E você, às vezes, nem deveria existir essa forma, porque é uma forma de você, um subterfúgio à atividade principal, mas tem médico que trabalha assim e vai receber um lucro lá que não existe. Na verdade, um lucro que, juridicamente, assim, o formato da empresa não está muito bem constituído. Ele tem um risco, mas muita gente faz isso ainda. Então, quando ele começa a trabalhar, você tem que ter a perspectiva de qual é o alcance daquele médico, de quanto vai aumentar a renda dele pelos próximos 12 meses, pelo menos. Para você calcular o impacto do imposto de renda na pessoa física, na pessoa jurídica, constituir um simples ou constituir um lucro presumido ou, a depender da atividade, um lucro real. Por que não? Tem serviço de fonoaudiologia, por exemplo, que a tributação é tão importante, de repente o custo do médico é tão alto quanto a clínica estabelecida, que o lucro real fica mais interessante em termos de tributo. Entendi. A gente pegou um caso, por exemplo, fiz um caso de uma empresa em que a gente fez a análise e a gente falou assim, olha, esse ano você poderia ser lucro real, porque ela fez muito investimento e o resultado ia ser muito baixo. Então, o lucro presumido para ela não ia ser interessante, porque ela tinha uma frente muito grande de investimento. E isso acontece também, quem é da área, por exemplo, da estética, que tem clínica A, clínica B, aí ela é dermatologista, aí também trabalha como estética, isso também é o mesmo trâmite ou não? Não. Você tem tratamentos distintos para cada atividade. Tá. Que é favorecido em termos de tributação é a dermatologia, e aí existem as soluções de consulta específica da Receita, que determinam quais são os casos. A estética é um tratamento. Porque o que leva assim, em consideração, que é muito forte, e isso é uma previsão assim, até da legislação, né? Quando se fala o seguinte, a medicina ou todo o setor de saúde,
tem que avaliar um princípio, que é a promoção da saúde. Então, esse é o ponto principal que vai determinar essa questão desses enquadramentos. Então, se a gente olhar, talvez assim, bem a grosso modo, para uma estética, é estético, né? Não, por mais que tenha uma finalidade, talvez, ali... De autoimagem, de tudo mais. de autoestima, essas coisas. Tudo. A norma não alcançou Mas isso. não entende. Entendi. Então, quando a gente fala da área de saúde, é aquilo que promove, tem o cunho de promover a saúde mesmo. Quando a lei foi instituída, ela não entendeu a saúde como algo integral. Então, ela tentou delimitar um escopo de atuação dentro da chamada equiparação hospitalar. Então, são procedimentos que têm ali uma função de restauração, basicamente, da saúde. Quando você fala de estética, por isso que a estética é um pouco complexa, porque, às vezes, tem eventos e situações na pele, por exemplo, dermatologia, que você citou, que ela é decorrente de um acidente, por exemplo. Então, eu tenho que restaurar minha saúde, porque eu tive de repente, bati o carro, machuquei meu rosto, então ele tem que fazer uma restauração. É uma cirurgia de restauração à condição original. Aí, de repente, você tem que fazer alguns outros procedimentos complementares, está fora, porque a legislação não alcançou isso. Só que o ser humano, infelizmente, a saúde é algo integral, ela não é só uma parte do... Foi dividido isso, foi muito ruim nesse aspecto. Tirando o procedimento estético de beleza mesmo, esses outros procedimentos dermatológicos têm previsão. Só que tem que estar amparado por um laudo, alguma prescrição de um médico para que você consiga equiparar de forma adequada, como se fosse um serviço de hospital. Tanto é que quando a gente fala da equiparação hospitalar, né, que existe uma prerrogativa da lei que abrange clínicas médicas que fazem geralmente procedimentos de cirúrgicos, né, e que estão ligados diretamente à promoção da saúde. Logo, cabe, né, a um técnico, a um especialista, realmente entender qual que é essa atividade, porque tem muita confusão nisso, né? A pessoa entende que, como você falou da estética, que quem faz a estética é uma dermato é uma médica, então tá tudo certo. Não tá, porque existe essa segregação. Então, não dá para misturar tudo. Você tá tudo ok, vamos colocar tudo. Há um critério regido por norma e tudo mais que a gente recomenda, inclusive, ter esse avaliado. Existe uma limitação de escopo, digamos assim. Tem lá dentro do rol da ANS, Resolução 50, uma lista de atividades que você exerce. Então, às vezes, o técnico como eu não tem essa capacidade total. Então, nada melhor do que questionar. Por exemplo, a gente quando olha em pediatria, a gente imagina que o pediatra não tem essa equiparação. E talvez ele possa ter. Aí você deve estar pensando na sua cabeça, como é que funciona isso? Um pediatra, existe uma resolução desde 93 que num parto é obrigatória a presença de um pediatra ou um neonatologista. Então, lá naquela atividade específica, não na consulta da clínica, ele tem uma possibilidade de obter equiparação médica. E aí, nesse caso, pagar menos imposto, entre 6% a 11%, em detrimento de 16% da consulta, por exemplo, em alguns regimes. Então, a gente está falando aqui de alguma coisa que é muito específica. Por isso que é importante você chegar no médico, conversar com ele, entender, fazer esse diagnóstico da situação para depois traçar uma linha de atuação. Nós tivemos um caso, que o Marcos pode relatar, em que o médico trabalha de uma forma, esse ano a tributação vai ser de um jeito. O ano que vem já está se preparando para provavelmente mudar. Exato. E esse caso específico que o Osmar falou, a gente fez toda essa tratativa. Era um médico em início de carreira, não tinha essa expertise ou essa clareza, e através dessa entrevista, desse diagnóstico ali, a gente conseguiu traçar esse plano para ele. Inclusive, a recomendação foi que ele ficasse no Simples Nacional, no anexo 3, né? Já que ele tinha talvez uma previsibilidade de uma receita e que, né, aquele negócio, início de carreira, tal, tá começando... O faturamento está começando a ascender, né? Igual avião, né? Tem que ter um tempo de pista para levantar voo. Então, o que a gente faz com isso? A gente passa a fazer um acompanhamento, né, ali, mensal desse faturamento para que, no momento certo, geralmente ali em outubro, novembro, né, a gente começa a pensar se haverá necessidade da mudança do regime ou não, né?
Isso é um ponto. Agora, tem uma outra questão que me chama a atenção, Josmar, é o seguinte... Duas, na verdade. A primeira é básica. Voltando à questão do médico em início de carreira, que existe alguma restrição dele poder utilizar... vou abrir minha empresa, eu preciso de um endereço, certo? Existe alguma restrição que esse endereço tem que ser um endereço comercial, ou pode ser o próprio endereço dele, residencial, ou indifere? Aqui a gente tem vários aspectos. Por exemplo, você vai observar... Normalmente, o médico no início de carreira presta serviço em estabelecimento de terceiro. Então, nada impede de que ele tenha aquela empresa no endereço residencial dele. Só que vai ter alguns pontos. Por exemplo, ele não vai ter licença da Anvisa, ele não pode trabalhar... prestar o serviço nem online, porque, em tese, ele é um estabelecimento só para efeito de endereço fiscal. Então, e aí ele não vai conseguir, por exemplo... Vamos imaginar que... É pouco raro, mas ele suba o faturamento ou começa a fazer cirurgia. Ele vai ter que mudar de endereço, porque para poder se beneficiar dessa equiparação, por exemplo, que ele possa ter, ele tem que estar no endereço comercial, com licença da Anvisa e alvará de funcionamento. E o alvará de funcionamento só existe no endereço comercial. Não existe no endereço residencial. Não dá. E assim, tem questão de segurança. Às vezes é melhor ele pagar eu indico até, de repente, pagar um co-work que tem um endereço fiscal separado do residencial para evitar alguns tipos de constrangimento. A internet está cheia de gente esperta pegando endereço das pessoas dentro da junta comercial, que é outra figura. Você pode abrir uma clínica no cartório ou na junta. Só que isso vai impactar a tributação. Outro diagnóstico, eu vou abrir no cartório? Então tá bom. Então a gente começa a olhar o médico sobre vários ângulos. Como pessoa física é vantajoso? Se ele for trabalhar e ter a clínica dele, no começo talvez seja mais vantajoso porque ele tem custos altos. O aluguel ele pode diminuir. Então, vamos falar aqui do médico pessoa física. Eu me sair, não vou trabalhar no hospital nenhum, eu vou fazer só consulta. Cara, então comece com o mínimo que você tem. Uma estrutura, uma sala, tenha as licenças necessárias como pessoa física, faça o livro caixa. Hoje em dia o médico tem um problema. O recibo é tudo online. A dona Receita Federal não aceita mais aquele papelzinho de pão assinado. Se você vai ter que entrar num site, emitir um recibo, assinar com certificado digital ou uma senha Gov, e só vai ter efeito a partir de maio do ano passado esse tipo de recibo. Para efeito de declaração. Efeito de declaração da pessoa física. Não existe mais aquele recibinho de papel. Tanto é, por exemplo, só para ilustrar, se eu for ao médico e ele me der esse recibinho antigo de papel, isso não serve para minha declaração. Não serve mais, não vai servir. A dona Receita agora quer saber tudo no mês. Então, o recibo vai ser feito no pagamento, vai ter todo um tratamento. O contador que for assistir o médico deve orientar ele muito bem nesse sentido, porque a gente sabe que é comum, né? Vai pagando, depois emite um recibo no final, vai ter um descompasso agora. Agora, tem uma questão interessante que isso sempre vem, principalmente daqueles médicos, pessoa física, vamos dizer, que ele presta serviço no hospital A, no B, no C, aqui e acolá. E a gente sabe que existe um teto máximo de recolhimento de INSS, né? Se por acaso um médico desse esteja recolhendo mais do que o teto, é possível fazer reaver esses valores que foram recolhidos? Tá. O médico trabalha num hospital, recebe 5 mil, no outro hospital fez alguns plantões, mais 5 mil, no outro mais 5 mil, e todo mundo descontou pelos 5 mil. Só que o INSS, o seu governo, fala assim, olha, eu só vou te aposentar e vou descontar de você o máximo 7 mil e alguns reais, 7.800 reais. Ele pagou sobre 20 mil, só que ele pagou a mais, ele foi excedente. Então, nesse caso, ele tem como fazer assim, uma restituição desses valores. Você entra no site do governo, tem um processo específico e pede. Todo o pagamento é maior, então... Porque a vida do médico é corrida. Ele trabalha aqui, às vezes a burocracia não dá tempo. Olha, você tem que pegar a declaração daquele cara, daquele outro hospital e trazer para o terceiro. E vice-versa, ele tem que fazer um jogo de entrega de documentos para um e para outro. Na correria, e médico não tem plantão, vira à noite, como que ele faz isso? Não faz. Acaba tendo esse recolhimento maior, só que esse recolhimento não gera nenhum benefício para você pagar mais. Você pode pagar sobre 20 mil. A sua aposentadoria, a sua contribuição obrigatória é sobre 7. Não mexe R$1. Então, nada mais justo que você correr atrás daquilo que foi pego a mais. Porque se você pegar
e pagar menos, a dona Receita vem rapidão para te cobrar. Então, vá atrás daquilo que... Então, médico, você que tem essa condição, principalmente na pessoa física, que presta serviço em vários locais diferentes, existe a possibilidade de minimamente procurar alguém especialista, de fazer uma análise e um levantamento que você pode ter, talvez, dinheiro a recuperar de impostos. Olha, eu não sabia. Se eu fosse médica... Não, mas qualquer profissão, por exemplo. Vamos imaginar que você está aqui e você não dá a nota fiscal. Você trabalhou como pessoa física. Fez um serviço. Qual que é a obrigação da empresa? Reter o imposto sobre o teto máximo do INSS. Se você não comunicar, que já paga de outra forma. E é normal. Chega lá, você recebeu 20 mil reais, vai ser descontado lá 11% de 7 mil reais, 840 reais na média. Vou fazer uma conta boba. Então, descontou 840 reais de INSS, vai calcular o imposto de renda, você descontou tudo isso. De repente, você tem mais um serviço de 10 mil. Aquela empresa vai descontar de novo sobre os 7. Naquele mês, você recebeu 30 e seu INSS foi sobre 14, por exemplo. Você pode entrar como pessoa física e restituir. É mais comum na profissão do médico. Muito mais comum do que qualquer em outra. Mas qualquer... que é característica, né? É característica, né? Do médico, é mais né? comum, mas normalmente qualquer pessoa... você é um funcionário de uma empresa, por exemplo. Trabalha numa empresa X, tem um salário de 10 mil. Você já pagou pelo teto. De repente você fez um freelancer ali e deu um recibo. Aí vem o contratante lá e descontou de você. Você pagou a mais, porque já pagou pelo teto na empresa. Você pode restituir aquele valor. Só que isso a Receita não fala, só se você pagar menos. Aí ela vem e, tô com fome. O leão sempre tem uma fome do cão, mas para te morder. Ele nunca vai te assoprar e falar, tá aqui o dinheirinho para você, tô te devolvendo. Você pode pagar mais, você vai ter certeza que não... O máximo que vai estar lá, assim, na Receita Federal é valor excedente disponível. Mas você nunca recebeu uma cartinha assim, você tem dinheiro aqui para receber. Mas para pagar você vai ter, tá? É bem certo. Uma outra questão assim, que a gente escuta, né, e lida com isso quase diariamente, principalmente quando já é uma clínica, assim, né, constituída, PJ, né? Às vezes você fala, sou uma clínica médica, eu sou diferente de uma empresa, né? Mas é uma visão um pouco equivocada isso, né? Da mesma forma que a partir do momento que você tem um CNPJ, alguma coisa, e dependendo do seu faturamento, principalmente dependendo do seu faturamento, você tem que ter uma tratativa diferente em relação a controles, né, a organização financeira. Por quê? Ali também você vai, a partir dessa organização, você vai conseguir extrair informações sobre a saúde financeira da sua empresa. E como o Josmar falou no início, né, às vezes, devido até à formação, né, que, né, no curso de medicina não se ensina gestão financeira ali, você acaba geralmente dependendo de uma pessoa, de um apoio, de um administrativo para fazer isso. É importantíssimo que se dê essa atenção também, né? Para saber o quanto que entra, o quanto que sai, um planejamento. Quando a pessoa abre um CNPJ, isso é muito importante ela ter essa consciência. Eu já falo isso, sempre falei aqui e vou falar. Ela pariu uma pessoa jurídica. É uma ficção, mas existe. Então, é um parto e você tem que tratar essa pessoa de forma diferente da pessoa física, porque se você misturar isso, existe o conceito de desconsideração da pessoa jurídica, que tem um monte de implicações, e na atividade médica tem um agravante, porque não existe tecnicamente essa figura o erro médico, ele ultrapassa a pessoa jurídica. Então, você tem que cuidar muito bem disso. E você não fazer essa confusão patrimonial é muito grande. Essa visão que você fala, por exemplo, do médico tratar a clínica como uma empresa é importante, porque isso vai dar, inclusive, o elemento que a gente chama de elemento de empresa, que é uma das condições para você equiparar a pessoa, você dá a equiparação hospitalar. Porque se eu tratar isso como se fosse algo meu, da minha pessoalidade, e é complexo você, às vezes, separar essa visão empresarial, que a gente lida com saúde, mas nenhum negócio... Se você está tendo prejuízo, você vai morrer também. A jurídica vai morrer, não vai ter jeito. Então, você tem que cuidar realmente dessa parte e ter essa visão. Procurar alguém que saiba mostrar para você o limite entre a pessoa física e o seu filho parido, pessoa jurídica.
porque senão você vai ter complicações. E aí você faz a confusão e todos os bens vão entrar num jogo, de repente, perigoso de você não conseguir separar isso numa situação que seja necessária. Essa confusão não é salutar, não é saudável para você fazer. Às vezes, né, quando a gente entra num trabalho de uma análise de uma clínica que tem a recuperação, se num período que a gente tem que olhar, analisar, para efetivamente levantar créditos, se de repente ali o médico ou o dono da clínica não deu esse olhar de uma organização, fica até difícil a gente conseguir levantar os créditos ali, sabe? Porque é uma confusão de informação que você não consegue separar o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, e isso o que vai acarretar? O próprio médico vai deixar um dinheiro que ele teria uma possibilidade de recuperar, né? Impostos que foram pagos a maior por uma simples questão de organização. Então, o conselho aqui que a gente sempre reforça é que você, né, seja em qualquer atividade, mas na médica, como nós estamos falando, que realmente tenha ali, né, olhe para sua clínica, para os seus processos, como de fato sendo uma empresa e crie, né, procedimentos, processos, para que você tenha tudo bem estruturado, porque uma hora ou outra você vai precisar dessa documentação, dessas informações. Tenha, né, hoje, né, com o advento de tecnologias, né, nuvem, tudo é digital, então é muito mais fácil você manter uma organização das informações, dos documentos, né? E para a gente entrar com um processo desse, principalmente da recuperação tributária voltada para a equiparação hospitalar, a gente tem que constituir uma base. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, eu acho que eu tenho, então eu vou lá na Receita e falo assim, eu vou retificar tudo que eu tenho. E uma hora, se de repente isso é passível de uma fiscalização, é possível de esclarecimentos adicionais, e na hora que a Receita me pedir esclarecimentos adicionais, eu tenho que ter tem fundamento. Que ter ali a evidência robusta daquilo que eu informei, né? Então, para justamente não colocar em risco, né, esse empresário, esse médico, e, enfim, né? Esse é o ponto que a gente gosta de sempre frisar, que a clínica médica ou a empresa de saúde, que qualquer que seja ela, tem que também seguir ali alguns critérios de gestão e de administração mínimas, né? Dentro desse escopo que ele falou, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho às vezes e tá descrições genéricas na nota fiscal. Serviços médicos, nem está como consulta. Aí você tem que fazer uma linha de corte. Doutor, o senhor faz que procedimento cirúrgico? Por exemplo, eu faço cirurgia de lábio leporino, fusão no lóbulo da orelha, faço cirurgia nesse tipo. Aí você faz o corte. Quais são os valores? Porque não é impossível você diagnosticar, você faz a engenharia reversa daquilo. Doutor, então o senhor cobra, sei lá, R$3.000 para esse tipo de cirurgia, vamos nos ater notas fiscais acima desse valor. O senhor tem o prontuário dessa pessoa? Se a gente conseguir montar isso, a gente tem a evidência de que dá para fazer equiparação hospitalar. Que às vezes você tem toda a documentação correta e você se depara com essa problemática de não ter na nota fiscal a descrição do serviço que foi executado. Então, às vezes, na pressa, ou porque parametrizou o sistema de uma forma pouco pensada, ou por desconhecimento mesmo, você perde a oportunidade. Mas será que perde? Como é que a gente recupera isso? Como é que a gente mitiga isso? Então, toda essa questão é feita, esse tipo de análise. Isso é feito quando você conversa. Não adianta você pegar Você pega papel, você já tem uma experiência, você até infere algumas direções. Mas só quando o médico valida aquilo é que a gente consegue realmente fazer o trabalho. Quando está muito evidente, não. Mas nesse caso de uma nebulosidade, digamos assim, sobre o trabalho, a gente adota essa engenharia reversa para poder fazer o trabalho, realizar o trabalho de qualquer forma. Dentro dessa questão da atividade, da prestação
de saúde, né, da atividade médica, principalmente, voltando a falar da recuperação tributária, existe algumas alternativas, né, para quem ainda não fez, de olhar para essa operação, procurar pessoas especializadas, pessoas estabelecidas e sérias, assim, que vai trazer, é possível trazer para você, médico, uma visão clara de que há ou não créditos possíveis de recuperação. Então, a gente vai desde a clínica pessoa jurídica, né, até o próprio médico pessoa física, né? Então, existem essas alternativas e possibilidades. Dentro dessas possibilidades, a gente vai imaginar que, então, o médico começa a sua jornada como pessoa física, aí abre uma clínica, tem que fazer uma nova análise, de novo, onde que eu estou, qual é a minha situação, como que eu planejo estar daqui um ano, aí faz esse planejamento e sempre tem que se revisitando, né? Igual eu falo, planeja, implementa e acompanha. Me ocorreu uma coisa interessante. Aconteceu semana passada, inclusive. Nós estávamos analisando uma clínica médica e a gente detectou que o código da atividade, que é aquilo que fica lá no cartão do CNPJ da empresa, era um código de atividade que não condizia com a clínica, né? Então, nisso que o Josmar falou, você começa ali na pessoa física ou com faturamento pequeno, a partir de um certo momento você começa a crescer, a gente tem que sempre estar em constante análise, né, para ver qual o enquadramento correto, até para você não perder benefícios que legalmente você teria, né? Então, essa clínica mesmo, ela, pelos critérios da equiparação hospitalar, há alguns requisitos, né, ali. Então, um deles é o código da atividade, que é o KNAI. Então, o dela, ela, tipo, teoricamente, jogou fora... uma oportunidade. Do passado, entendeu? Então, vamos corrigir para frente? Sim, mas e o passado? Entende? Então, há necessidade de estar atento com essas questões. Aí, você fala, o passado está perdido? Talvez sim, talvez não. Talvez ela tenha que olhar as notas fiscais, mostrar aí em juízo, não mais administrativo, que aquilo lá foi um equívoco, mas que ela sempre exerceu de fato. Ela tiver. De fato, aquela atividade, ela consegue comprovar. Mas, perdeu uma oportunidade simples por causa de um código. Eu já vi empresas perder milhões de reais por conta de um código incorreto colocado na atividade. Então, a gente sempre... Já falamos disso. E quando você abrir a empresa, você sempre bater na tecla. Cuidado com o número de código que você coloca na sua atividade, principalmente se for do Simples Nacional. Porque... você tem um enquadramento conforme o KNAI da empresa e esse KNAI te compromete a pagar mais ou menos. Exemplo, normalmente um psicólogo tem uma tributação de 16% no Simples Nacional. Quase impossível de voltar para 6%, a depender do anexo dele. Aí ele começa a dar curso. E o curso vira a atividade principal. Dentro da mesma empresa, por exercer aquela atividade, quando vai fazer a conta, mistura tudo numa salada. E aí ele desenquadra, porque o volume de faturamento dele não vai permitir que ele se beneficie de uma tributação, por exemplo, para o curso de 6%. Então, ele tem 16 enquanto psicólogo e vai dar curso, tem 6. Só que para entrar no anexo mais baixo, ele soma tudo. E aí não dá um enquadramento. É super... Por conta que tem uma característica ali dentro que você tem que analisar o faturamento do mês como um todo. E aí, se ele faturou, por exemplo, 200 mil com o curso, nunca que eu vou colocar um Prolabore de 60 mil reais. Vai ficar mais caro o molho do que o peixe. E aí o faturamento acaba entrando nesse critério. Todo o faturamento. Não só. Eu só acredito assim, se você tá aí do outro lado, é melhor você vir pro Trio Técnica. Porque eu acho que muitos médicos não sabem disso, ou se sabem, não toma conta das suas carreiras, ou você não quer fazer. O cara vai fazer cirurgia. Eu sei fazer cirurgia, eu sei fazer outra coisa, não contabilidade. Mas por isso que existe a gente, né? Assim, então, você, né, como a Leila falou... tá começando agora ou já tem um negócio, procure sempre alguém para de tempos em tempos. Fala assim, olha, será que eu estou fazendo da melhor maneira? Será que não? Ou eu me oriente a começar da maneira correta, né? Então, esse é o recado que a gente deixa para vocês nesse podcast aqui, falando sobre todas essas opções que permeiam ali a carreira médica ou a profissão de médicos, né?
existe um universo e com mais detalhes, mas esse é um pouco do básico, né? Vamos começar do básico, depois a gente avança aos pouquinhos, né? Então, acho que é isso, né, Josmar? Eu vou deixar meu último comentário, minha última dica aqui. Você médico que vai abrir a sua empresa, toma cuidado com o contrato social padrão, aqueles contratos sociais que você encontra na internet. Nem sempre esse contrato vai ter as cláusulas e as condições específicas que a atividade médica exige. Então, você pega um contrato daquele, e a gente já teve casos de gente que nos procurou e depois não continuou o trabalho com a gente, e depois nos procurou para desfazer aquilo que tinha sido feito, em função de pegou-se esse contrato padrão na internet, Verdade. e aí a pessoa levou no lugar que ela precisava prestar o serviço. Mas você não tem isso, não tem aquilo. E às vezes tem aspectos tributários ali, eu vou dizer. Distribuição de lucro, por exemplo, é uma coisa que o médico pega todo mês, praticamente em função do personalismo da atividade dele, ele pega todo mês o lucro. Tem um critério para pegar o lucro e no contrato tem que estar previsto essa forma. Senão você vai ter problema depois de distribuição de lucro, de pagamento, distinção entre o que é remuneração da atividade médica e da atividade empresarial, que é o lucro. Olha, estou falando de uma empresa pessoa jurídica. Então, se o médico não tomar cuidado entre o que é pelo exercício da profissão médica e o que é o lucro da empresa, parece que a empresa tem que distinguir isso claramente. Olha, isso aqui é um prolabore, isso aqui é o resultado da atividade médica, isso aqui é lucro. Prolabore, imposto de renda, lucro isento. Você tem que construir toda essa estrutura de uma forma que a lei abarque para poder realmente ter o benefício da isenção do imposto de renda hoje. Então, fica essa dica, quando você for construir seu contrato social, cuidado com modelinhos prontos. Muito bom. Bom, gente, acho que era isso por hoje. Agradeço aí a Leile. Eu vim aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Você que tá aí, que gostou desse podcast, se chegou até você, o Pode Contar Mais Café, você trabalha aí com alguém da área médica, é recepcionista, auxiliar ou técnica de enfermagem, trabalha dentro da área médica, né, com médicos, enfim, aí servindo eles, ajudando eles, e você ouviu esse podcast, encaminha. Ou pega esse podcast, encaminha para sua amiga, para o seu amigo que também é médico, porque para alcançar mais pessoas, porque esse é um assunto muito abrangente e fora que pode estar aí auxiliando, ajudando mesmo cada um na sua área, na sua profissão, né? No caso, os médicos, e tá sabendo de assuntos que muitas vezes ele até sabe, mas não é da especialidade dele. Então faz esse favor aí para nós. E a outra coisa, você pode deixar aqui, ó, embaixo, nas descrições, nos comentários, perguntas pra gente que os meninos vão responder para vocês. Depois do buscador da internet, todo mundo é médico, todo mundo é contador. Né? Mas não é na profundidade que um médico tem que ser, nem que um contador tem que ser. Muito bem. Bom, obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.